Nós vamos iniciar hoje a nossa aula falando sobre... Isso aqui é um E, né? Eu fiquei com preguiça de apagar, mas isso é um E, tá? Edificando uma igreja intencional. Então nós vamos falar, eu vou tentar hoje falar de 3 pontos aqui, pelo menos a minha proposta e a minha cola. A cola é minha, então o colo de mim não tem problema, né? Não é? Então não é a cola de outro, a cola é minha. E edificando a igreja intencional, vou falar desses pontos aí, de igreja intencional. Vou tentar falar sobre edificando a igreja saudável e edificando uma igreja relevante. Então a gente vai tentar detalhar aí esses pontos. Quando a gente fala de igreja, né, que é esse ajuntamento, que a gente está discutindo esses dias todos, um ajuntamento de pessoas nascidas de novo, pelo menos assim seria o ideal, né? Sabe que nem sempre é 100%. Obrigado, Valor. Agora deu a luz, ó, coisa boa. Você vê até uma iluminação do Senhor. E aí, a gente vai falar sobre a importância de nós, como povo de Deus, em uma localidade, né, que é a igreja local, nós temos uma intenção em edificar aquela igreja, ou seja, de fazer parte de uma igreja que ela tem projeto, que ela tem propósito, que ela tem uma intenção. Não é assim, vamos ver o que dá, vamos caminhando, e não é bem assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina, a Bíblia mostra, principalmente por Atos dos Apóstolos, né, e as cartas também de Paulo, lógico, que vai direcionando as igrejas locais, porque eu acho que você já tem a clareza disso. As cartas são direcionadas às igrejas locais, né? Então, lá na cidade de Tessalônica, lá na cidade de Roma, lá na cidade de Colosso, lá na cidade de Corinto, e assim por diante, na Galácia e tal. E só as epístolas pastorais são direcionadas a pessoas, então são epístolas pessoais, 1 e 2 Timóteo e Tito, né? Estou falando de Paulo. Tem a de Pedro, por exemplo, aliás, tem as epístolas chamadas universais, que elas são direcionadas assim a uma comunidade, a todas as comunidades, não diretamente a uma comunidade específica, ou seja, que é a igreja, mas pessoas que estão dispersas, né? E eram chamadas de cartas circulares também, que elas eram lidas em várias igrejas e tal. Então nessa proposta no Novo Testamento vai direcionando o que a igreja deve intencionar. Quais são os pontos de uma igreja que tem uma intenção bíblica, que é chamada de igreja intencional. Então essa igreja precisa dar ênfase à pregação do Evangelho. Vamos ler Atos capítulo 6, verso 2? Atos 6 e 2. Precisa dar ênfase, uma igreja que tem intenção, ela precisa dar prioridade, tá certo? A pregação do Evangelho. A pregação, como é intencional, então a pregação deve ser intencional. Lógico que a gente está falando mais, irmãos, esses pontos que diz respeito a líderes, né? Quem decide essas coisas, via de regra, é liderança, obreiros, pastores e etc. Mas tem que haver uma proposta. Tem igrejas que elas fazem o quê? Pegam um tema e tratam o ano todo. Coloca um tema na igreja, irmãos, ano que vem, a partir de janeiro, nós vamos tratar sobre o discípulo de Cristo e o serviço. Então, o que a Bíblia diz a respeito disso? O ano todo, nas pregações, né? Nem sempre todos os cultos, mas a ênfase das pregações é voltada para esse tema. Tem igreja que faz isso, eu acho interessante essa proposta. O tema da nossa igreja esse ano é tal, trabalha-se aquele tema, escola bíblica, os cultos de ensinamento, né? Essa é uma proposta. A outra proposta de pregação intencional é onde você fala, não, vamos estudar tal livro da Bíblia. Aliás, vamos fazer as pregações de tal livro da Bíblia. Então você pega, chamada pregação expositiva. Pega o livro lá de Jonas, então vamos fazer uma série de pregações, né? Às vezes leva 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses. Não há algo fixo, mas há a proposta. Então tem essas duas que eu acho interessante. Você vai pregar, mas você tem uma intencionalidade de pregar. A gente vai pregar sobre discipulado, vamos pregar os evangelhos. Então você prega os evangelhos de uma maneira seriada, né? De uma maneira que ela é sequencial. Então você pega um livro, um tema. Então isso é a pregação chamada de pregação intencional. Uma igreja intencional dá ênfase a esse tipo de organização na pregação. Não prega-se assim, vamos ver o que Deus vai revelar, ou o que Deus vai revelando. Porque, irmãos, eu penso o seguinte,
Pregando a Bíblia, a gente está pregando o quê? O que Deus já revelou, né? A gente tem uma preocupação, claro. Nossa, Senhor, o que eu devo pregar quando tiver oportunidade? O que eu devo pregar nesse culto? É a nossa preocupação. A gente busca em Deus em oração, lógico, a gente é inclinado ou não, porque na verdade, irmãos, eu fico meio desconfiado dessas pessoas que tudo que vai pregar sempre é Deus que põe no coração. Ele tem a clareza que Deus mandou ele pregar aquilo. Eu mesmo não tenho, sinceramente. Tem hora que eu falo, Senhor, será que o Senhor quer que eu pregue isso? Deus não responde nada, eu vou e prego. A minha preocupação é pregar a Bíblia, que aí eu sei que não tem erro, né? E dificilmente, amados, a pregação, quando ela é buscada na oração, e de fato ela tem essa preocupação de trazer uma pregação bíblica, dificilmente o Espírito Santo não vai falar, é Bíblia, né? Eu sei que de vez em quando a gente organiza uma coisa e isso é esporadicamente, não deve ser uma regra, senão a gente está totalmente desvirtuado. Quer dizer, eu busco em oração uma mensagem, quando chega no púlpito é outra, uma vez ou outra que aconteça, tudo bem, né? Deus é soberano, Ele conduz as coisas, muda, mas quando isso vira uma regra, que eu acho muito preocupante. Calma aí, então eu estou sempre fora da direção de Deus. Quando vou ler a Bíblia, estudar a Bíblia e preparar um sermão, toda vez, é um negócio meio esquisito, né? Então, mas dá uma ideia assim não, Deus mudou a mensagem agora. Dá a ideia que, nossa, agora o negócio é inspirado, agora é de Deus. Não dá uma impressão? Essa é a minha dúvida. Essa espiritualidade, porque a gente passa não, Deus falou comigo agora, Deus mudou a mensagem, que pode acontecer isso esporadicamente, tranquilo, irmãos. Eu não duvido disso, aleluia, louvado seja Deus. Vai chegando de 2 em 2 é coisa boa. E aí o que acontece? Mas quando se torna uma regra, e a gente percebe que é quase uma regra na vida de todo mundo, que toda vez que ele prepara a mensagem não cai aquela, quando chega no púlpito, mudou, tem uma coisa esquisita nisso, né? Quer dizer, eu tenho dificuldade de Deus falar comigo em 1 hora, 2 horas de oração, buscando a palavra de Deus, e em meio segundo Deus traz um negócio, porque dá esse ar de espiritualidade. O Espírito Santo falou comigo, mudou agora o negócio, veio quentinho do céu, amado, né? O pão desceu quente do céu. Então, sei lá, eu acho meio estranho, porque tudo que a gente tende a fazer organizado não pode ser de Deus, não é? Tudo que se pretende organizar parece que não é de Deus, mas tudo que se faz assim na hora, aí parece que aquilo é inspirado. Eu acho também outra coisa muito esquisita, esquisitíssima, mas a gente percebe que às vezes o perfil é esse aí. Então, sobre a pregação, capítulo 6, verso 2 de Atos, alguém pode ler? Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Continua? Isso pode continuar. Irmãos, escolha entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Isso, até aí, Barão. Então, calma aí, tá certo. É 2, 3 e o 3, né? 2, 3 e 4. Isso. A ênfase, na verdade, é mais o 4, onde o ministério diaconal foi criado para aliviar a carga dos apóstolos, porque a principal função dos apóstolos na ocasião era terem uma vida de oração e de pregação. Então, por isso que surge o ministério diaconal, para que alivie essa carga, onde os apóstolos iriam ter mais tempo. Logicamente, não ia cuidar de todo mundo na questão prática, administrativa, atendimento, né, emergencial. Então, o diaconato surge nessa demanda. E aí a gente percebe que a função principal dos apóstolos, né, que na ocasião eram pastores, de alguma maneira pastoreavam a igreja. Então eles perceberam que eles iriam não perder, mas gastar muito tempo naquilo que não era a função principal deles, que não era cuidar administrativamente daquela situação que estava acontecendo, das demandas, necessidades mesmo, né, das pessoas sendo cuidadas, atendidas e tal. E aí eles colocam aqui como função principal pregação, oração, vida de oração e pregação. Então a igreja intencional, ela precisa dar ênfase à pregação. Na liturgia dos nossos cultos, a gente percebe que a palavra não tem um espaço adequado, a ministração. E aí as desculpas que a gente ouve é assim: não, se Deus quiser falar, fala em 5 minutos, não é? Fala, poxa,
Quer dizer, mas a gente não pode então louvar a Deus com uma música de 5 minutos, mas na exposição da palavra 5 minutos basta. Será que é suficiente você trazer uma mensagem que tenha começo, meio e fim, pé e cabeça, ou cabeça e pé, sei lá, sentido, com 5 minutos? Difícil, né? Muito difícil. Uma mensagem clara, uma mensagem direcionadora, uma mensagem orientadora, difícil em 5 minutos, 10 minutos. Na verdade, a gente mostra as nossas prioridades quando a gente dispensa tempo para aquilo. Isso é um fato. Então, se para nós prioridade é tal coisa, vamos reservar tempo adequado para isso. Então, na liturgia, eu acho que é desequilibrado muitas vezes essa questão, a dosagem, ela é injusta, né? Oração, porque tem 3 coisas principais no culto: oração, louvor, que é música, e pregação da palavra. São os 3 pontos, né? Geralmente a maioria das igrejas é assim que elas se organizam na liturgia. Oração, não sei, me parece que eu falo de uma experiência própria e de uma vivência, né? Parece que a gente está deixando isso como prioridade. A oração já parece que não faz parte do culto. Eu não estou falando de oração de 5 minutos, não. De oração. Porque a gente tem 2 horas aproximadamente, né? Os cultos são isso? Na igreja de vocês todos? 2 horas aproximadamente. E aí a gente tem aquele culto Martinho da Vila, canta minha gente, que é 1h30, mais ou menos, de música. Eu não é, Samuel, tu que é da área aí, não é isso, Marão? 1h30 de música, aí se orar é 5 minutos no máximo, mais 20, 25 minutos para a palavra. Não tem alguma coisa assim desequilibrada nisso? Nós não deveríamos dosar melhor esses pontos, os 3 que são, eu não estou dizendo que os 2, a oração ou a música, são coisas inúteis ou de menos importância. Eu só estou dizendo que a gente deve organizar em uma medida correta, em uma dosagem correta, não é? Por que a gente não dá prioridade para tudo isso? Porque a prioridade no caso é a oração, A prioridade também é o momento de quebrantamento através do louvor? Também. E a palavra? Também. Então o que nos cabe? Nos cabe reservar os tempos adequados para cada um, né? E a pregação, amados, na verdade, me parece que a oração num ajuntamento cristão, de fato, é algo que se sobressai dos outros 2, ou seja, oração e música e louvor. Porque ali a gente se reúne para ser instruído, para ouvir Deus falar com a gente, não é? Para ouvir uma orientação de Deus. Então, uma igreja que ela é intencional, que ela tem direcionamento, que ela tem propósito, ela vai dar ênfase à pregação. E a pregação objetiva, a pregação intencional, a pregação que tem um endereço certo, tá certo? Quem prega deve ter uma mensagem. Aliás, deve pregar e na pregação ter uma mensagem. Porque tem gente que fala 1 tonelada, mas não se aproveita 1 grama. Não fala nada, né? Não é verdade? A gente vê isso na Bíblia. Um camarada, não me lembro agora exatamente, depois eu procuro em outra ocasião, porque é em homilética, na verdade, que eu pego esse ponto. Mas teve uma ocasião, porque existiam os correios. Os correios eram aqueles camaradas que pegavam uma mensagem numa cidade e saía correndo até outra cidade para levar mensagem. Eles são chamados os correios, né? Eles iam correndo, eram atletas mesmo. E aí, teve um camarada, aconteceu alguma coisa em Jerusalém, lá em Belém, alguma coisa assim, e aí tinha que levar mensagem para o rei Davi. Aí um camarada, não lembro se é Ahimaaz, não me recordo o nome dele, mas a situação é essa. Um camarada recebeu a mensagem, ele foi dado qual era a mensagem que tinha que levar para o rei, ele saiu. Mas veio um outro cidadão e disse: não, eu quero levar a mensagem. Eu quero levar a mensagem. Não, a mensagem já está com o outro, ele está indo. Mas ele queria de qualquer jeito. Vamos, se quiser ir, pode ir. Vai lá levar a mensagem. Só que ele não tinha mensagem. E ele saiu correndo. Está na Bíblia isso aí. Saiu correndo, ultrapassou outro camarada. Ultrapassou, chegou primeiro lá no palácio. Aí chegando perto da cidade, o sentinela viu, né? Disse: tem alguém correndo, vem aí trazendo a notícia. Então abre as portas. E ele veio. Veio em nome de quem? Não, vim aqui trazer mensagem para o rei Davi. Tá bom, então entra aí. E o rei Davi disse: pode falar, meu filho. Foi: então, rei, aconteceu alguma coisa lá na cidade, teve um alvoroço, não sei o que. Tudo bem, meu filho, mas o que aconteceu? Não, tem um alvoroço lá, não sei bem o certo não, mas teve alguma agitação na cidade. Tá, mas o que houve? Ou seja, ele não tinha mensagem. Correu mais, ultrapassou o outro, queria de qualquer jeito levar a mensagem para o rei, mas não tinha o conteúdo.
Olha só que coisa absurda, não é? Mas a gente experimenta isso muitas vezes nos nossos cultos, onde o camarada fala 20, 30, 40 minutos, 50 minutos, mas qual foi a mensagem? Ouviu-se um monte de coisa, mas o que se guarda como o ensinamento, a instrução daquilo lá? Talvez não seja por isso que a gente ouve tanta pregação, tanta pregação, tanta pregação, mas parece que nunca a gente cresce, nunca as pessoas são transformadas. Talvez não seja por isso que tem um monte de gente falando, mas não tem uma mensagem de Deus, citando Bíblia, mas não é uma mensagem de Deus. Talvez não seja. Então é uma igreja intencional, ela precisa ter uma pregação bíblica objetiva, clara, tem que ser explícita, onde um adolescente ouve e entende, amados. A nossa pregação, ela deve ser tão rasa que uma criança não deve se afogar nela, tão profunda nas suas verdades que o mais perito, sábio intelectual também não chega na profundidade dela. Isso é palavra de Deus. Dá para conjuminar essas coisas, conciliar? Olha só, deve ser clara, as verdades de Deus são profundas, mas ao mesmo tempo deve ser acessível a todos. E homilética a gente vai trabalhar melhor isso. Então, edificando a igreja intencional, pregação tem que ser prioridade, oração tem que ser prioridade. Atos capítulo 2, verso 42. Porque a pergunta é, a gente se reúne, mas se reúne para quê? Como que a gente se reúne? E as nossas reuniões, que proveito tem? Que resultado tem? Né? Que depois dessa reunião, o que foi acrescentado na minha vida? Essas devem ser as perguntas, porque senão a gente está se juntando 3, 4, 5 vezes na semana. Tem igreja aí que é 7 vezes na semana, né? E aí? Né? Só se juntar por se juntar não é vantagem, né, irmão? Então, todas as vezes que nós nos reunimos, disse Paulo, aliás, ele pergunta para a igreja aos Coríntios, capítulo 14, antes que a gente leia isso, capítulo 14, verso 26, quando vocês se reúnem, o que vocês fazem, irmãos? Ele pergunta. Cada um de vocês, um tem salmo, um tem doutrina, um tem língua, um tem interpretação, um tem revelação. Faça-se tudo isso para edificação. Então, a reunião nossa, que a gente chama de culto, ela deve ser intencional e que tem um objetivo, que é edificar uns aos outros. Todos precisam sair edificados, amados, consolados, exortados. É a tríplice função da profecia. Profecia aqui é palavra pregada, tá certo? Então, olha só, o objetivo. A gente se reúne para quê? Porque tinha gente que estava se reunindo na igreja de Corinto, e Paulo disse, vocês estão se reunindo para pior. Esses cultos de vocês estão fazendo muito mais mal do que bem. Eu vou louvar vocês porque vocês se reúnem. E era ceia, hein? E era a ceia do Senhor. Imagina como que se pode reunir diante da mesa da comunhão e as pessoas se reunindo para se destruir, revelando muito mais o seu pecado do que sendo edificado. É o que Paulo disse, vocês estão aí comendo, participando disso de uma maneira totalmente inadequada. Não é por causa disso que tem muitos fracos e doentes e muitos que já dormem. Eu vou louvar vocês por esse culto de vocês, do ágape, do amor? Claro que não. Louvo coisa nenhuma. Estou falando de Paulo, dizendo tudo isso. Olha, irmãos, me parece que é absurdo, mas acontecia na igreja de Corinto. Será que é só lá? Então, oração, capítulo 2 de Atos, verso 42, pode ler, alguém que achou, por favor. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Isso. Então, a reunião dos irmãos, o culto dos irmãos, a igreja intencional, ela precisa ter, além de uma palavra direcionada, bíblica, edificante, instrutiva, ela precisa ter também esse ajuntamento, uma comunhão de oração, um ajuntamento de oração. A única palavra direcionada à casa de Deus que seria identificada por uma coisa. Quem lembra o que é? Minha casa será chamada casa de oração. A única vez que a Bíblia diz que a casa de Deus, né, no Antigo Testamento, a gente entende que era de fato o prédio, mas nós entendemos hoje que é o nosso ajuntamento. Então seria chamado casa de oração, onde a gente se reúne para orar uns pelos outros e orar a Deus. Olha que coisa interessante.
É por isso que Paulo vem dizendo em 1 Coríntios capítulo 14, que ele vai ordenando a liturgia, né? O capítulo 14 todo de 1 Coríntios, ele vai dando orientações para como que se deve portar no culto. E o culto é pentecostal ali, viu? É por isso que tem que ter ordem, né? O culto pentecostal, se não tiver uma diretrizinha, meu Deus do céu, só Deus sabe como acaba, né? A gente sabe como começa, mas como acaba é igual a pregação, né? Só sabe a hora que começa, a hora que acaba, só por Deus, né? Olha, então vamos lá. Oração. Uma igreja intencional precisa dar ênfase à oração dos seus cultos, tá certo? Oração mesmo, buscar Deus quebrantados. Uma igreja intencional, ela deve, as suas reuniões devem ser relacionamentos pessoais de discipulado. Então, uma igreja que tem intencionalidade, que tem propósito, deve se criar, fomentar, né, promover relacionamentos pessoais, onde todos se relacionem com todos. Eu não sei onde vocês congregam, as experiências que vocês tiveram até hoje, mas eu percebo que as relações são muito superficiais na nossa convivência. É ou não é? A gente se encontra ali 2, 3 vezes na semana, 1h30, 2 horas quando se encontra, mas é muito superficial, né? A gente não se conhece, a gente não convive. Esse ambiente aqui, irmãos, não é o melhor lugar para se conhecer as pessoas, não é. Ninguém conhece ninguém 2 horas por dia, 3 vezes, 4 vezes na semana, não dá. É na caminhada, é no relacionamento aprofundado. Como que a gente faz isso? Na convivência, não tem jeito. É igual namoro, né? Namoro, pode viver no namoro 4, 5 anos, 6 anos, 10 anos. Vai conhecer quando? No caso, irmãos, não tem jeito, é totalmente diferente. É outra coisa. E tem gente que descobre e fala: nossa, mas nunca te conheci assim, não pensava que você era assim. Por quê? É relacionamento superficial. Não é o tempo que se tem aquele relacionamento, é o tipo de relacionamento que se tem, é que se faz conhecer e ser conhecido, não é? Então a igreja deve promover relacionamentos pessoais de discipulado, onde um cuide do outro. Essa é a ideia do relacionamento pessoal discipulado, onde o mais antigo na fé, o mais maduro, possa discipular o outro, e vice-versa, e a gente vai aprendendo a ser discipulado. A igreja deve ser uma comunidade de pastores. Eu já falei isso para vocês, não foi nessa matéria mesmo, não foi? Lembra? Onde eu disse, o menino de 11 anos tem que cuidar de 5 meses, né? A mãe cuida deles e eu cuido da mãe deles também, é mútuo o negócio, né? E a gente vai dando essas responsabilidades, mas esse relacionamento de cuidado, relacionamento onde a gente deve promover a questão da honestidade de um para o outro, onde uma pessoa observe a vida da outra com uma intenção, que é de cuidado. Não estou falando de cuidar no sentido pejorativo, está cuidando da vida do outro, como a gente, né? Às vezes tem, né? Pessoa, aí começa aquele falatório, julgamento, não é isso. Eu estou dizendo da questão saudável, de discipulado, onde eu vou discipulando o outro irmão, onde eu cuido do outro irmão na sua dificuldade. E quando eu observo a vida de algum irmão e eu percebo algum pecado, alguma dificuldade, eu me aproximo dele ou dela para ajudá-lo. É isso que eu estou falando como relacionamento pessoal discipulado, tá certo? Onde a gente se preocupa com a condição da pessoa, não para julgá-la, não para desmerecê-la, não para expô-la, mas para cuidar dessa pessoa ou dessas pessoas. Isso é chamado de igreja terapêutica, igreja que trata, que sara, que cuida, que levanta, que restaura. Olha, irmãos, isso é proposta bíblica, tá? Então, a igreja intencional tem que ter esses relacionamentos, tem que promover, né? Isso vem por onde? Pela pregação, irmãos, pela instrução, ensinar mesmo que nós estamos nos juntando ali para cuidar uns dos outros. E aí deve ser podado tudo aquilo que é contrário a isso, tudo aquilo que é erva daninha, tudo aquilo que vem como sorrateiramente para destruir essa comunhão. Esse tipo de pecado tem que ser tratado de uma maneira radical, irmãos, tá certo? Fofocas, invejas, ciúmes, maledicência, calúnia, difamação, tudo isso tem que ser cortado pela raiz. Identificou, tem que podar isso. A gente não deve achar que são pecados menos importantes. A gente acha que pecado é adultério, né?
Mas que não tem outros? Não, irmão, parece que os pecados só são relacionados a pecado sexual. Não, amados, tudo isso é tanto quanto destrutivo, talvez até mais, porque ele é silencioso, e quando vai ver, já destruiu. O estrago está tão grande que a gente não consegue mais conciliar pessoas, uma que falou mal da outra, está ressentido, ofendido. Nossa, aí depois para juntar a palavra, ninguém junta, acabou. Palavra solta no ar não volta. Tem um ditado chinês que diz que 4 coisas não pode se voltar, não pode retroceder, voltar atrás. Palavra dita, flecha tirada, o tempo passado e a oportunidade perdida. Não tem como a gente, não, vamos voltar a isso, vamos reparar isso. Não tem reparação. É por isso que tem que ser cortado, podado. A Bíblia diz em Provérbios, não me lembro agora, se vocês lembrarem, acho que é capítulo 6 de Provérbios, se não me falha a memória. É muito sério, Provérbios 6, né? É muito sério essa questão sobre esse relacionamento prejudicial. Será que é isso aqui mesmo? É isso mesmo, capítulo 6. Capítulo 6 de Provérbios. Verso de número 16 até o 18. 16, 17 e 18. Provérbios 6, versos 16, 17 e 18. Estas 6 coisas aborrece o Senhor. Olha, Deus se aborrece com 6 coisas. A 7ª, a sua alma abomina. Então, quais são as 6 coisas que Deus aborrece? Olhos altivos, gente soberba, né? Orgulhosa. Língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamento vicioso, pés que se apressam para correr para o mal. Essas 6 coisas Deus aborrece. Agora, o que ele abomina mesmo, a alma de Deus abomina: a testemunha falsa que profere mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. Isso aqui é abominável diante de Deus, não é? Isso aqui Deus odeia, porque isso aqui é destrutivo, irmãos. A língua, diz Tiago, é uma pequena faísca que incendeia todo um bosque. Ela é inflamada pelo inferno, Tiago diz. Os pecados da língua é um negócio terrível, né? Destrutivo para o corpo de Cristo. Uma pessoa amargurada que espalha a sua amargura, meu Deus do céu, as pessoas são contaminadas por aquilo. O que diz Hebreus capítulo de número 12, deve ser verso 14 ou 15, né? Vai dizer isso? Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem, ficando privado da graça de Deus. Deve ser 12, 14, por aí. Acho que é 12, 14 mesmo, né? Que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, que por ela muitos sejam contaminados ou se contaminem e sejam privados da graça de Deus. É isso, irmã Roberta? Não? É por aí, minha irmã, me ajude aí. Vá um pouquinho para cima ou para baixo? Ou é o 13 ou é o 15? É o 12, a irmã está lendo qual? 13. Capítulo 12, verso 13. É por aí, não tem como não ser por aí. Não acharam? Ninguém achou? Então deixa eu ver aqui, meu pai. Hebreus 12 é fato. É o verso número 15. É o 15. Isso, olha só. E a pessoa fica privada da graça de Deus, mas a amargura contamina. A palavra, a fofoca, a difamação, a calúnia, isso tudo vai se espalhando assim, de uma maneira que ninguém segura. E aí a gente precisa promover esses relacionamentos pessoais de discipulado, gente que edifica as outras pessoas, não gente que destrua as outras pessoas, tá certo? A gente precisa tratar isso. A igreja saudável tem esses relacionamentos, onde um cuida do outro, se preocupa verdadeiramente. Irmãos, isso aqui é um sinal de novo nascimento, quando um ser humano se interessa profundamente por outro ser humano. Não estou falando do jovenzinho pela jovenzinha, não. Eu estou falando de um ser humano que se interessa profundamente pelo outro ser humano. Isso é milagre de Deus. Nessa geração, nessa condição humana que a gente vive, que o egoísmo é que impera, que o que importa é a minha vida e os meus problemas são os maiores do que todo mundo, então isso é um milagre. Essa comunidade é de regenerado, de gente madura, que se preocupa com o outro. Isso é evangelho.
puro evangelho. É isso, é a proposta. Relacionamento onde a gente se relaciona com o intuito de discipular um ao outro. Discipular e deixar ser discipulado também, né? Tudo bem? 1, 2, 3. Quarto ponto. Uma igreja, edificar uma igreja intencional também tem que ter muita paciência, que é perseverança. Tá certo? Vamos ler 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 e 25. Paciência, perseverança. O que tem de gente, irmãos, que não tem uma paciência com ninguém, não é brincadeira. Olha, criar filho, não sei se vocês todos têm filho e criam filho, já criou filho, a tarefa árdua, não é moda. Olha o gemido da alma aí, tá vendo? Então, amados, não é só filhos, eu estou falando de você construir os relacionamentos, tem que ter muita perseverança. Eu coloquei paciência e perseverança, que são sinônimos, né? É que um está ligado ao outro. Então, quem é paciente precisa ter perseverança, e quem é perseverante também precisa ter paciência. São duas coisas diferentes, mas ligadas, inseparáveis, tá? Então eu tenho paciência, mas eu persevero nessa paciência. Eu posso ter paciência hoje e amanhã perdê-la, né? Então eu preciso da perseverança, e para ter perseverança é preciso ter paciência. Uma coisa está ligada, para ser completa, tem que estar ligada uma à outra. Então, por exemplo, em Timóteo capítulo 2, verso 24 e 25, vai estar escrito, olha, ao servo do Senhor não convém contender, antes ser manso, apto para ensinar, que é para ver se Deus dá o arrependimento. Essas pessoas que resistem, eu acho que eu li o 24, o 25? Tá certo, 24. 24 e 25? 25 deve corrigir com mansidão os que lhe opõem, na esperança de que Deus lhe conceda o arrependimento, levando-o ao conhecimento da verdade. Amados, nós precisamos ser uma comunidade, um povo que tenha paciência com o outro, que ensine até que o outro aprenda, que jamais desista de ensinar, de discipular, de instruir, jamais. Porque assim, fazer o bem cansa, hein? Pense no negócio que cansa, fazer o bem. Pense no negócio que esgota, que dá uma estafa, que estressa. É você tentar ensinar uma verdade bíblica para uma pessoa. Ela, por natureza, é resistente. Por natureza. E aí, amados, o texto vai dizer, olha, o servo do Senhor não convém ser briguento, contender. Tem que ser manso, apto para instruir. Que desafio, né? E a gente deve ensinar até quando? Até que a pessoa aprenda. É que isso às vezes demora anos, muito tempo. E a gente precisa ter essa mansidão, essa paciência, essa perseverança. Ensinar, não ser contencioso, contendeiro, né? Não ser uma comunidade onde a gente perdeu a paciência para o outro e fala, já fiz a minha parte, isso aqui não tem mais jeito, e entrego na mão de Deus, né? Tiro minhas mãos, lavo minhas mãos. Olha quem falou isso um dia. Lavo minhas mãos, já fiz o que tinha que fazer, estou livre do sangue desse aqui, não tenho mais, já falei o suficiente, vou deixar de lado, deixa as consequências agora agir na vida dele ou dela. Essas são as falas de quem já perdeu a paciência e a perseverança, e aí começa a ser briguento, vai brigando, não tem mais paciência de instruir, né? Então olha o desafio aqui de edificar uma igreja, irmãos, intencional. É preciso dar ênfase na pregação, ênfase na oração, ênfase nos relacionamentos pessoais discipulados e ênfase na perseverança, na instrução, ensinar, caminhar junto. Isso leva tempo, muito tempo muitas vezes, né? Não tem uma regra. Se fosse, André, mas 3 anos assim não seria um período bom para a gente discipular uma pessoa, ensinar, orar por ela e tudo mais, e se depois desses 3 anos não tivesse, largava de mão? Não foi suficiente para Jesus. Estou falando de Jesus, hein? O melhor mestre que eles podiam ter, o melhor ensinador que eles podiam ter, Jesus. 3 anos depois de discipulado intenso, de tentar criar um relacionamento entre os discípulos, que não foi fácil, que era inveja daqui, eu sou maior, não sei o que, o trono lá na direita sou eu que vou estar, no outro é meu irmão que vai estar. Vamos falar isso para nossa mãe, para ver se convence o mestre. E chegar lá assim, mãe, a gente tem um pedido assim, que a gente queria estar do lado
do lado de Jesus, lá como se fosse no céu. A mãe é um negócio fenomenal. E chegou para Jesus, a mãe dos dois, disse assim: Jesus, deixa eu falar um negócio, senhor. Os meus 2 filhos, pensa nos meninos bons. São os meus 2 filhos, Joãozinho e Tiago, os meninos bons. Vou fazer um pedido de mãe. Que um se assente à tua direita e ao tua esquerda. Não está escrito isso? Não é exatamente assim, né? Que é uma versão minha, né? Que é NTLA, Nova Tradução Linguagem de Amanhã. Não tem, mas vai ter. Amanhã, algum dia, tem uma linguagem parecida com essa, né? O outro disse para mim: André, não, mas eu acho que é Nova Tradução Linguagem do André. Pode ser também. A questão é, amados, Jesus então tentou fomentar isso. Jesus, ele tinha um ambiente de oração e tentava levar pelo menos, no mínimo uns 3, né, irmão? De 12, pegar 3 aqui para orar, 1 horinha, difícil. Pregação de Jesus, ensinador, nossa, paciência, nem se fala, mas foi 3 anos. Resultado desses 3 anos: um trai, um se mata, 9 foge. Tipo isso. Não foi o que aconteceu? Um traiu Jesus, um se matou, 9 fugiram. Sobrou um Joãozinho lá no pé da cruz, o único, talvez para consolar, e mesmo assim ainda isso é. Então, uma mágica para vocês virem a filmagem. Então, edificando uma igreja saudável. Aquela igreja, aqueles pontos era intencional. Existia um objetivo, uma intenção, tá bom? Edificando uma igreja saudável, primeiro tem que se ensinar o Evangelho. Falando, é óbvio? Será? Será que é óbvio assim? Será que a gente tem mensagens que venham trazer a clareza do que é a mensagem do Evangelho? Vamos fazer aqui vamos medir, amados, nossa percepção do que é Evangelho, rapidinho, meia dúzia de palavras, no máximo. Gostaria que alguém definisse. Evangelho. O que seria Evangelho? Não, sim. Opa. Mas assim, eu perguntei primeiro. Mensagem da cruz? Qual é a mensagem da cruz? O que Jesus fez para onde nós iremos? O que ele fez para onde nós iremos? Eu sou pecador que eu estou te ouvindo. Eu queria, porque não, para nós, se você fala assim, a palavra do Senhor, nós já sabemos, irmão. Para nós é claro isso, não é? Então, a questão é para aquele que não tem a clareza. É por isso que eu coloquei ensine, não pregue apenas o Evangelho, ensine o Evangelho. A gente pensa que é tudo muito claro para os outros, irmãos, porque para nós talvez seja. Mas quando a gente vai comunicar, a gente tem que entender que as pessoas que estão na igreja, muitas delas não têm a noção que nós temos, não tem a informação que nós temos. O linguajar é totalmente próprio. A gente fala o evangeliquez. Eu não é vaso? Ou varão? Vai estar com providência nessa situação aí. Jesus está no barco, né? Você vai andar por cima das águas. Essas coisas, a pessoa entra e fala: onde eu estou? Brasil? Como assim? Eu estou falando. Então são expressões de gueto, é de tribo, não é? É igual a gíria. Você vai aí, tem um grupinho lá, eles falam, os adolescentes lá, dependendo de adolescente, se é periferia, se é zona leste, se é onde for, se é roqueiro, se é gótico, se é funkeiro, se é o que, eles têm as linguagens próprias deles. E eles se entendem nas expressões. A gente fica perdido. Da mesma forma, as pessoas que vêm para a igreja, esse nosso linguajar é próprio, irmão. Isso aí não é falado no dia a dia, não é? Um dia, falei lá no Face, varou não sei o que. O camarada que não era crente, claro que não era, disse: varou, que negócio estranho e tal. Para nós é tranquilo, né? Mas percebe que para os outros não são. Que nem às vezes assim, quando nós estamos com raiva, que nós falamos: ô seu abençoado. Aí minhas amigas ficam assim, olhando para minha cara: hã? Como assim, abençoado? O que a gente quer dizer é o contrário, né? Mas religiosamente a gente não está autorizado a amaldiçoar ninguém com a boca. No coração, sim. Sim. No coração, sim. E quando a gente fala isso abençoado, o coração não está desejando isso. Né? É. Sim. Não, todos nós. Se fosse só você, não estava bom, sim. mas todos nós. Né? Nós somos assim, treinados para falar assim: não vou pecar com a boca, irmão. A gente disfarça bem. Mas a questão é... A gente esquece que Deus sondou nosso coração também. Não é? Então a gente fala: nossa... Aí esses negócios... O outro lá, eu trabalhava numa empresa,
Aí um rapaz, né, falou assim, rapaz, não, porque um lá me chamava, não sei, eu nem me lembro como chama, não sei se era varão também, alguma coisa assim. Uma coisa só pertence a nós. E aí o outro disse assim, rapaz, tinha um irmão de vocês aqui, trabalhava, que chamava o outro de profeta. Mas ele rachava o bico. Profeta, irmão. Não, sinceramente, na sociedade, hoje dá para conceber um profeta? Na sociedade, não estou falando para nós crentes. Eu estou falando para o povo que não entende o evangelho, que não sabe nem o que é. Porque o que eles têm de profeta na mente é outra coisa. Não é? Outra coisa. Então, um chama, ô profeta. Profeta, o cara trabalha comigo aqui, ele é um profeta? Não, para nós é tranquilo, a gente precisa saber que o nosso ambiente é um ambiente totalmente fechado, é uma bolha, onde a gente convive pensando que o mundo gira em torno daquilo lá. É por isso que a gente tem às vezes dificuldade para se relacionar com pessoas que não são cristãos. A gente não tem assunto muitas vezes. A gente não sabe desenvolver um bom diálogo, né? Agora com os irmãos, de boa, tranquilo. A gente fala os termos evangeliquez, a gente cita a Bíblia, não sei o que e tal, mas só para voltar aqui, eu dei toda essa volta para retomar aqui, só para ver que não é tão claro, a gente precisa de palavras objetivas, direta, clara. Tá vendo como a gente talvez não é tão claro quanto a gente pensa que é? Então o que seria evangelho, varão? Pouquíssimas palavras, evangelho. Isso não é evangelho. Pouquíssimas palavras. Isso, defina coisa rápida. Rápido. É difícil. É difícil? Uma palavra, poucas palavras. Eu sei. Difícil. Diga aí, Helena. Poucas palavras. O evangelho é boas novas, né? Eu ia falar isso. Tá. Falar que Jesus morreu na cruz para nos salvar e tem um lugar melhor para nos levar, né? Sim. Tirar a gente desse mundo de pecado e levar pra gente para um lugar onde que vai ter paz e alegria, né? Boa, tá bom. Diga. Eu ia falar isso. Então, faça das palavras dele a sua, né? Eu faço das palavras da Lili. Tá bom. O que seria evangelho, irmão Valdemar, assim? Evangelho. Transparência, né? Sim, verdade. Sim. Tá bom. Samuel. Não quer falar? Não quer declarar? Não declara. É completamente diferente. Ser realmente aquilo que a palavra diz. Imitadores de Cristo, ser diferente. Mostrar para o mundo ser diferente. Tá certo. Não é Débora? Diga. É Débora, né? Eu tô tão atravessado. Daniela, meu Deus do céu. Quem que é Débora aqui? Não tem Débora aqui. A Débora é a esposa do Hélio. Noiva. Ah, é verdade. Então tem Débora aqui. Não errei muito, não. Só não está, mas tem. Daniele. Não é Daniela que saiu agora. Eu acho que é ensinar que a pessoa tem que andar segundo Cristo, segundo o Senhor, pelos caminhos dele. Sim. Tudo bem. Uau. Se eu fosse falar com alguém, eu ia falar que evangelho é amor. É amor, é transformação, é renovação, é renascimento. É isso, mudança de vida, mudança de caráter, mudança interna. Amém? Diga, minha amada. Eu acho que isso é tudo profecia. Fez o quê? Diga a Maíra disfarçada de Dayana. Essa foi boa. Evangelho, assim, o que é o Evangelho? Mensagem do Evangelho. Pouca palavra, coisinha rápida, básica. Tudo isso falou, né? Eu concordo com todo mundo? Tá bom, tudo bem. Eu volto ao que eu quero falar. Sim. Olha só que coisa interessante. Sabe, tudo bem, juntando vocês todos, traria uma clareza, né, razoável do que é evangelho mesmo. Mas a questão é que nós todos precisamos nos juntar para que cada um coloque um ponto que ainda não foi a contento. É por isso que o evangelho precisa ser ensinado. Uma igreja saudável, o evangelho tem que ser ensinado.
o que é a mensagem do Evangelho basicamente, em poucas palavras. Deus é santo, puro. O ser humano é pecador, indigno e incapaz de se relacionar com Deus. Ele precisa de um Salvador. Esse Salvador é Cristo. Pouquíssimas palavras, eu peguei o resumo do resumo do resumo do resumo do resumo. Ensinar o Evangelho, as boas novas, que Jesus veio para tomar o nosso lugar de condenado, de pecador, de incapaz de fazer algo por si mesmo, destinado ao fogo do inferno, à condenação eterna, mortos espiritualmente diante de Deus, incapazes de salvar a si mesmo. O sangue de Cristo foi derramado em nosso lugar. A graça de Deus nos salvou, por meio da fé que é dada pelo próprio Deus, porque nem isso nós tínhamos condições de fazer, ou seja, crer. Né? Nós somos justificados diante de Deus por esse ato de Jesus. Sendo justificado, nós somos reconciliados com esse Deus. Temos direito à vida eterna aqui e agora. Ela começa aqui agora. Nós temos contato pessoal com o reino de Deus, que é com o próprio rei, porque o tempo já está cumprido, já foi cumprido com a vida de Cristo. Tem mais uma coisa, já não há mais nenhuma condenação para nós, que estamos nessa condição de filhos. Foi nos dado esse poder de filhos, a todos quantos receberam a Cristo, porque o salário do pecado é a morte, e todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas o dom gratuito de Deus é essa vida eterna por Cristo Jesus, o nosso Senhor. E já agora não precisa ter mais nenhum incômodo ou perturbação, porque Ele disse que iria preparar morada para nós e iria nos buscar. E a morte já não é mais o aguilhão que nos aflige, porque ela já foi vencida por Cristo na cruz do Calvário. Onde está a morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno? A tua vitória. Graças a Deus, pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Basicamente seria essa mensagem. Basicamente, resumidamente, amados, daqui a gente vai derivando outros pontos do Evangelho, outros direcionamentos da mensagem do Evangelho, que basicamente é isso, basicamente, mas nós precisamos ensinar aquilo que é a base do Evangelho, e aí vai derivando. Então, ensinar o Evangelho, a gente percebeu então que parece que não é tão óbvio, né? Fomentar a unidade do corpo, vamos ler Efésios capítulo 4. Promover a unidade do corpo. Nós nos organizamos, a maioria das nossas igrejas, principalmente as pentecostais, de uma forma que a gente chama de departamento. Eu vejo que essa forma de organização, na prática, a teoria razoável, na prática tem sido mais prejuízo do que, tem sido muito mais causa de divisões, brigas, disputas, do que essa unidade, onde cada um trabalha para o seu grupo, onde tem departamentos e os outros departamentos pensam que aquilo que aquele departamento está fazendo é problema deles, eles têm que se virar, e esse daqui não tem nada a ver, até que chegue a sua vez e a sua festividade. É isso mesmo. Não é? E aí a gente tem essa organização de departamentos, dando a entender que a igreja ela pode ser fatiada, não pode ser fatiada. O corpo é um só, embora tenha muitos membros. E eles são interligados. E um serve ao outro. É impensado, irmãos. É impensado. Eu pegar o meu dedinho, que está sangrando. Sangrando, o negócio sangrando. E eu fico olhando para ele. E as minhas mãozinhas assim, ó. Impensado isso. O que eu vou fazer automaticamente? Vou com a mão. Tem que estancar o sangramento. Não é? Por quê? Porque faz parte do mesmo corpo. Então, promover a unidade do corpo. Nós precisamos, amados, entender por que é dificuldade, às vezes, de você colocar alguma coisa na igreja. Missões, por exemplo. Porque tem um departamento de missões. Aí os outros pensam que não são responsáveis por missões. É o departamento de missões. E da assistente social, então? É o pessoal da assistente social que tem que se virar. E a gente não tem muita coisa a ver, não. Quando muito, a gente vai e leva lá um quilinho de alguma coisa. E acha que fez a parte. Não. As crianças, quem tem que cuidar das crianças é a tia lá das crianças.
e os homens não têm nada a ver, e os obreiros não têm nada a ver, e os presbíteros então, irmão, quando vê alguma coisa para fazer uma manutenção, são os diáconos e não tem nada a ver. Claro que não é função principal, cada um tem sua função onde ele tem a sua prioridade, mas isso não quer dizer que não deva ajudar nas outras coisas, não deva se preocupar com as outras coisas, não deva se engajar com as outras coisas, não deva interceder com as outras coisas, não deva contribuir, participar, desejar com as outras coisas. Isso é impensável. O que diz o Efésios capítulo de número 4, amados? Vamos ler o texto lá? Eu acho bem interessante, muito interessante. Tem um título, o título não é inspirado, a gente sabe, mas de vez em quando ajuda. Na minha Bíblia está Unidade da Fé. Unidade do corpo de Cristo, né? Unidade da fé, unidade do corpo de Cristo. Bom, então vamos lá. Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vossa vocação com que foste chamados. Pronto, aqui já tem um negócio bom para a gente, hein? Para nos dar clareza qual é a nossa vocação e para que nós fomos chamados. Ó, coisa interessante. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Embora na igreja tenha uma diversidade, uma multiforme graça de Deus de operar, a gente tenha essa multiformidade, né? A gente não tem uma forma só. Deus jamais pede que todo mundo seja igual, tenha a mesma forma. Então ele pede unidade, não é uniformidade. A uniformidade é impossível na igreja. Ou seja, todo mundo do mesmo jeitinho. Seria o mesmo membro. Um corpo só com olhos. Imagina. Dá para imaginar aí como feio ia ser? Meu Deus. Limitado, inclusive, embora os olhos, nossa, olha, importantíssimo, né? Não é? Muito importante. Se todo mundo fosse cabeça, irmãos, um corpo só de cabeça, imagina um corpo assim, só de cabeça, coisa horrível. Embora a cabeça, nossa, é indispensável, contém o cérebro, não é? Que comanda todo o corpo, mas seria limitado, estranho, esquisito, isso é muito feio. Então, 1 aos Coríntios capítulo 12 em diante, Paulo vai dizer que há muitos membros no corpo. É o Espírito Santo que faz isso, mas um não é sem o outro, um não é mais importante do que o outro, um não deve se inferiorizar em relação ao outro. Todos são importantes ali, todos têm a sua funcionalidade, todos têm a sua importância. Não é porque um sou tal que não, tudo é do corpo, não é? Quando um é honrado, o que o resto dos outros membros fazem? Se alegra com ele. Quando um padece, o que os outros membros do corpo fazem? Sofre com ele. Não é o que está escrito lá? Deve ser o corpo saudável, a igreja saudável. É assim que deve se portar. A risada denuncia que talvez não tenha sido, né? Meu Deus. Então vamos lá, irmão, verso 3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, há um só corpo, um só Espírito, como também fossem chamados em uma só esperança da vossa vocação, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Ele é Pai de todos, o qual é sobre todos, e Ele é por todos também, e Ele também é em todos. Pô, não precisa desenhar, né? Está claro que o negócio está. Veja bem o que a Bíblia diz: fomentar a unidade do corpo, onde todos trabalham para todos, todos servem a todos, todos vivem para todos, porque ninguém serve a Deus se não servir o outro, o próximo. Ninguém pode amar a Deus se não amar o outro. Isso é mentira, disse o João, né? Mentira. Aborreço meu irmão, não sirvo meu irmão, eu sirvo a Deus? Que jeito? Impossível, biblicamente é impossível. Eu vou servir a Deus diretamente. Não dá, não tem jeito. Jesus disse: servindo os meus pequeninos me serve. Não servindo os meus pequeninos não me serve. Nos dois sentidos da palavra não me serve, tá? Não serve, não serve também, né? Então percebam, amados, a igreja saudável, ela promove, ela estimula essa unidade do corpo, né? Nisto nós somos conhecidos como os discípulos de Cristo. João 13 e 35, se não me falha a memória. Nisto, na unidade do corpo.
Porque foi a intercessão que Jesus fez no capítulo de número 17 de João, antes da sua ascensão ao céu. Senhor, eu oro para que eles sejam como nós somos, que eles sejam unidos. Eu estou orando por eles e por outros, para que sejam como nós somos, Essa unidade, Jesus orou pela unidade da igreja. Olha só, unidade dentro da igreja e unidade como igreja. Está difícil os dois, não está? Eu pedi alguma coisa para ler? Foi João 13,35 que diz, olha, nisso conhecerão que vocês são meus discípulos, então é condicional, se amar uns aos outros. Vocês amando uns aos outros, tendo a unidade pelo vínculo da paz, então vocês são meus discípulos. Se não, evite o entretenimento. Eu vou falar isso depois dos comerciais.